Se você chegou até aqui, eu preciso admitir uma coisa. Eu não contei essa história só porque precisava desabafar. Eu contei porque, em algum ponto, eu percebi que as palavras também são uma porta. E portas não servem apenas para entrar, servem de passagem. Meu nome é Elias Morrow, e depois que aquele homem voltou, depois das 3 semanas, Ravens Hollow parou de fingir que era só uma cidade. Ela começou a agir como aquilo que sempre foi, um corpo vivo, tentando se manter alimentado. E quando uma coisa viva sente fome, ela muda, ela aprende, ela se adapta, ela encontra jeitos novos de caçar. Existe uma mentira que a gente conta para si mesmo depois de um trauma. Pelo menos acabou. É uma frase confortável. É o tipo de frase que faz o cérebro aceitar o amanhã. Mas, em Ravens Hollow, nada acaba. As coisas apenas mudam de forma. Quando eu voltei do porão, eu me convenci por um tempo de que tinha escapado, que eu tinha visto o fundo do horror e por algum motivo tinha sido devolvido. Eu tentei viver com isso como quem vive com uma cicatriz, olhando rápido, lembrando às vezes, fingindo que não dói. Só que a cidade não me tratava como alguém que escapou. A cidade me tratava como alguém que voltou com algo dentro. E aquilo me isolou mais do que qualquer medo. As pessoas eram gentis comigo, gentis demais. A gentileza em Ravens Hollow é sempre um tipo de distância. Sabe quando alguém fala com você como se você fosse frágil? Como se qualquer palavra errada pudesse te quebrar? Era isso. Eu ia ao mercado e sentia os olhos me acompanhando. Eu parava no posto e ouvia a conversa morrer atrás de mim. Eu cruzava com vizinhos e eles sorriam, mas o sorriso não chegava nos olhos. Como se eles estivessem olhando para um corpo conhecido, carregando uma coisa desconhecida. E o pior, eu comecei a perceber que eu não era o único. Não foi uma mudança óbvia. Não foi algo que você vê no jornal local, porque Ravens Hollow nem jornal tem. Foi um ajuste sutil, como quando um animal sente cheiro de tempestade e todo mundo se move alguns centímetros na mesma direção sem perceber. As cortinas começaram a se fechar mais cedo. As ruas ficaram mais vazias depois das 6 da tarde. Crianças pararam de brincar do lado de fora antes mesmo do sol se pôr. E ninguém precisou mandar, porque as próprias mães chamavam com voz baixa, apressada, como se o ar estivesse prestes a ouvir. O homem que voltou, eu vou chamar ele de Caleb, porque o nome verdadeiro não importa mais. Não falou com ninguém além de mim. E mesmo comigo, ele falava como se tivesse medo de que as palavras fossem capturadas. Ele andava pela cidade como quem tenta parecer normal e falha por um detalhe pequeno demais. Os olhos dele não piscavam no tempo certo. E havia noites em que eu o via parado na calçada, encarando a colina como se estivesse ouvindo um rádio distante. Eu me aproximei dele uma vez. Caleb, você está bem? Ele demorou para virar o rosto. Quando virou, ele sorriu. E eu senti o estômago afundar, porque não era um sorriso de alívio, era um sorriso de alguém que finalmente entendeu uma coisa terrível e decidiu aceitar. Eu estou ouvindo mais claro agora, ele disse. Mais claro o quê? Ele inclinou a cabeça como quem escuta algo sobre o meu ombro. Ela não para. Eu não perguntei quem era ela. Eu já sabia. Mas então ele disse algo que me gelou. Não é só ela, é todo mundo. Eu engoli em seco. Todo mundo quem? Caleb aproximou o rosto do meu bem perto e sussurrou. Todo mundo que já desceu. E quando ele disse isso, eu ouvi também. Bem baixo, quase como vento. Um murmúrio coletivo vindo da direção da colina, como se centenas de bocas estivessem tentando chorar ao mesmo tempo.
sem pulmões suficientes. Naquela noite eu não consegui dormir. E não foi por medo do choro, foi por medo do que eu percebi. O choro estava crescendo. A regra sempre foi: não responda, mas ninguém te prepara para o inverso. Ninguém te prepara para quando você não responde. E mesmo assim, algo responde por você. Aconteceu numa noite em que eu estava sozinho na sala, a casa quieta, o relógio marcando 2:11 da manhã. Eu estava sentado, olhando para a parede, porque olhar para qualquer outra coisa parecia perigoso. E então eu ouvi meu nome, não como naquele dia no porão. Dessa vez foi casual, como se alguém chamasse você da cozinha. Elias. A voz parecia vir de um lugar comum, do corredor, talvez. Eu prendi a respiração, não respondi. O som veio de novo, um pouco mais firme. Elias. A minha cabeça começou a latejar. Eu senti o corpo inteiro pedir para reagir. É instintivo, entende? Quando você ouve seu nome, seu corpo já está metade do caminho da resposta antes de você pensar. Eu fiquei imóvel, como um animal fingindo de morto. E então a casa respondeu: não eu, a casa. A madeira estalou em um lugar específico do corredor, como se alguém tivesse apoiado o peso do corpo ali. E de repente, eu entendi. A colina não precisava da minha voz. Ela podia usar o ambiente ao meu redor como boca. Eu levantei devagar, a garganta seca, o coração batendo tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Peguei a lanterna e fui até o corredor. O chão tinha uma marca úmida, como uma pegada, só que não era uma pegada, era um rastro curto, como se algo tivesse sido arrastado por ali, pequeno, baixo. E eu ouvi, bem perto do meu tornozelo, um choro tão fraco que parecia sair de dentro do rodapé. Eu recuei, bati as costas na parede, e então do fundo da casa veio um som que me fez gelar até a medula. Um rangido, o rangido de uma porta que eu não tinha. Porque a porta do porão não estava mais na minha casa, ela estava na colina, mas o som era idêntico, madeira antiga abrindo sobre uma escuridão úmida. Eu apaguei a lanterna por reflexo e fiquei no escuro, respirando curto, ouvindo o choro circular a sala como se fosse um inseto. Naquela noite eu percebi, o porão estava mais perto do que eu pensava, e talvez ele nunca estivesse realmente longe. No dia seguinte, eu fui até o terreno da igreja. Fui durante o dia, porque parte de mim ainda achava que a luz do sol era uma espécie de proteção, um pensamento infantil. Mas quando você vive com terror por tempo suficiente, você se agarra a qualquer superstição que pareça manter as coisas sob controle. A colina de dia era quase pior. À noite, você espera o horror. De dia, o horror te encara com aparência de normalidade, e isso te dá uma sensação de loucura. Porque você olha e pensa, como isso pode ser real se parece tão comum? O mato balançava ao vento. As lápides continuavam afundando. A árvore continuava nua. E eu notei um detalhe que nunca tinha notado antes. O chão, bem perto da árvore, tinha uma leve depressão circular, como se algo tivesse afundado ali. Ou como se a terra ali fosse mais macia, porque por baixo não havia tanta terra. Eu ajoelhei e toquei. O solo estava úmido, frio, e eu senti uma vibração leve, como um ronronar, como uma respiração muito lenta. Eu encostei o ouvido no chão. Eu sei que é absurdo, eu sei que parece coisa de filme idiota, mas eu fiz e eu ouvi. Lá embaixo, muito longe, havia um som constante. Não era vento. Não era água, era um coro baixo, um sussurro coletivo arrastado que não formava palavras completas, mas formava intenção. E no meio desse coro, o choro, sempre ele. Sempre insistindo, como se fosse a nota que mantém a música viva.
Eu me levantei rápido, sujo de terra, com a sensação de que tinha encostado o ouvido na boca de um animal adormecido. E tive um pensamento que me perseguiu o resto do dia. A igreja desabou para enterrar o porão. Mas e se o porão quiser ser encontrado? E se ele estiver só, amadurecendo no escuro? Caleb começou a me procurar, não de forma óbvia. Ele aparecia do lado de fora da minha casa, parado na rua, como alguém esperando um ônibus que nunca chega. Às vezes, ele batia na porta. Às vezes, ele só ficava ali, olhando. Na terceira vez, eu abri. Ele entrou sem dizer nada, sentou na minha sala como se já morasse ali. Como se as casas fossem apenas extensões da cidade e a cidade permitisse. Ficamos em silêncio por longos minutos, até que ele falou: "Lá embaixo não é só escuro." Eu não respondi. Ele continuou, com uma calma estranha. "É íntimo, como se o escuro encostasse em você, como se ele te conhecesse pelo toque." Ele esfregou as mãos nos braços, como se ainda sentisse. Eu fiquei com fome, fiquei com sede, mas o pior não foi isso. Ele levantou os olhos para mim. O pior foi ouvir as pessoas. Eu senti o peito apertar. "Pessoas?" Ele assentiu devagar. Não vi ninguém, mas ouvi, como se estivessem atrás das paredes, como se estivessem do outro lado de uma porta muito fina. Ele riu, um riso baixo, sem humor. E elas queriam que eu falasse. Eu senti a saliva sumir. "Para quê?" Caleb inclinou a cabeça como se lembrasse com carinho de algo repugnante. "Porque quando você fala, você dá forma, dá contorno, dá presença." Ele passou a mão no rosto. Eu tentei ficar quieto, mas aí eu ouvi a voz da minha mãe. Eu ouvi ela tão nítida que eu esqueci quem eu era. Eu só queria responder. Eu engoli. "Você respondeu?" Caleb olhou para mim e por um segundo eu vi medo de verdade no olhar dele. Eu respondi uma vez. Meu coração disparou. "O que aconteceu?" Ele demorou. Eu senti alguma coisa entrar. Ele disse isso como se estivesse descrevendo uma febre. Não como posse de filme. Não como demônio gritando, não. Foi como quando você engole água errada e ela vai para o pulmão. Você continua vivo, mas agora tem algo onde não devia ter. Ele respirou fundo e a voz dele baixou ainda mais. E depois disso, eu comecei a ouvir acordado, mesmo quando eu não estava lá embaixo. Ele apontou para o próprio peito. Eu trouxe. Eu fechei os olhos, porque eu entendi. Ele trouxe a mesma coisa que eu trouxe. E isso significava que a colina estava multiplicando. Quando você vive um horror, uma das primeiras necessidades humanas é contar. Contar é organizar. Contar é tentar transformar caos em sequência. Contar é tentar dominar o indominável com linguagem. Só que Ravenshollow não reage bem a histórias. Ela reage como se histórias fossem rituais, como se narrar fosse abrir portas na mente das pessoas. Eu percebi isso quando tentei falar com o xerife. Sim, Ravenshollow tinha um xerife. Um homem chamado Harlan, rosto cansado, barriga de cerveja, olhos de quem já viu demais e decidiu não olhar mais. Eu fui até a delegacia com os documentos, com os relatos, com a cabeça cheia de pânico. Tem gente sumindo, tem um lugar, tem um porão. Ele me interrompeu com um gesto lento da mão. Elias, eu sei. Eu parei. Você sabe? Ele suspirou como se aquilo fosse o assunto mais exaustivo do mundo. Eu cresci aqui, eu sei. Então por que ninguém faz nada? Ele me encarou com uma tristeza seca. Porque fazer alguma coisa é admitir que existe. E admitir que existe é convidar. Eu senti raiva subir.
Mas está acontecendo. Harlan encostou as costas na cadeira e disse algo que me fez sentir um frio que não era físico. Não está acontecendo. Sempre aconteceu. A diferença é que você está prestando atenção agora. Eu apertei o punho. Você não entende. Eu fui lá, eu vi... Ele levantou uma sobrancelha. Viu ou acha que viu? A frase me cortou. Porque terror psicológico não é só medo de monstro. É medo de você mesmo. Medo de estar louco. Medo de ter inventado. Medo de, no fundo, ter desejado. Harlan se inclinou para a frente e falou num tom quase cuidadoso. Escuta o que eu vou te dizer, Elias. A cidade vive porque a cidade aprendeu a não cutucar. Quem cutuca, vira parte. Eu saí dali tremendo e com um pensamento ainda pior. E se contar essa história, for cutucar? Aconteceu numa terça-feira. Eu lembro porque eu tinha acabado de lavar louça. A rotina é o último fio de sanidade que você segura. O céu estava limpo, sem vento. Eu fechei a cortina, chequei tranca, apaguei luz. E então, ouvi um som vindo de fora. Não choro, um estalo seco, como galho quebrando. Eu fiquei imóvel, mais um estalo, mais próximo. Eu fui até a janela e, por um impulso estúpido, afastei a cortina só um pouco. A colina estava lá, escura, a árvore recortada pela lua. E eu vi movimento, nos galhos, não folhas, algo pendurado, um balanço leve, como se uma corda estivesse sendo puxada. Eu senti o coração subir para a garganta. E então veio o som mais abominável que eu já ouvi naquela cidade. Um rangido de madeira, como se a árvore estivesse tentando falar. Como se o tronco fosse uma garganta e a seiva inexistente fosse saliva. O rangido virou uma sequência, quase um ritmo. E então eu percebi que aquilo estava imitando um choro, mas não o choro do bebê. O choro de alguém tentando imitar um bebê. Como se a árvore estivesse treinando, como se a cidade estivesse aprendendo uma voz nova. Eu recuei e fechei a cortina com força. Na mesma hora, alguém bateu na minha porta. 3 batidas, lentas. Eu congelei. Não era o toque de Caleb, não era o toque de vizinho. Era um toque educado demais, como se algo soubesse como um humano bate. E eu ouvi do lado de fora uma voz baixa, a voz da minha mãe. Elias, abre. Eu segurei o grito com a mão. Fiquei ali, parado, com as pernas tremendo. A voz repetiu. Elias, por favor. Eu senti lágrimas escorrendo, não de tristeza, de instinto, de pavor. Eu não respondi. E depois de um tempo, eu não sei quanto, as batidas pararam. Mas quando o silêncio voltou, eu ouvi o choro. Não na colina, não na rua, no corredor da minha casa. E eu entendi que eu tinha vencido uma batalha pequena e perdido alguma outra coisa invisível, porque aquilo não foi embora. Aquilo só mudou de lugar. Com o passar dos dias, eu comecei a notar coisas em mim, coisas pequenas. Eu acordava com terra sob as unhas, como se tivesse cavado dormindo. Eu encontrava marcas no meu braço, arranhões finos, como se dedos pequenos tivessem tentado se segurar. Eu comecei a ter lapsos de memória, momentos em que eu estava na cozinha e de repente estava na sala sem lembrar de ter andado. Eu comecei a ouvir sussurros no ruído da água saindo da torneira. E o pior, eu comecei a reconhecer os sussurros como vozes familiares. Meu pai, que já tinha morrido. Minha mãe, sempre. E outras vozes que eu não conseguia identificar, mas que, de alguma forma, pareciam da cidade. Como se Ravens Hollow tivesse um repertório de gente desaparecida. Como se ela carregasse os sons de quem foi engolido. Caleb me disse uma vez, você tá ficando igual eu. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele respondeu, a gente tá virando parte do jeito que ela escuta. E isso me fez perceber outra coisa, algo que me deu vontade de vomitar. Talvez Margaret não fosse só uma assombração. Talvez Margaret fosse o primeiro molde, a primeira pessoa a ser usada como boca. E agora, a cidade estava fazendo novos moldes. Em Ravens Hollow,
Sempre existe alguém que sabe mais do que fala. Uma velha que todo mundo respeita e teme. A nossa era uma mulher chamada Edith. As pessoas chamavam ela de Vovó Edith, mesmo que ela não fosse avó de ninguém. A casa dela ficava perto da base da colina, escondida entre árvores tortas. Diziam que ela nunca tinha subido no terreno da igreja, mas diziam também que a colina não mexia com ela. O tipo de boato que nasce de medo e cresce com esperança. Eu fui até lá numa tarde cinzenta. Ela abriu a porta antes mesmo de eu bater, como se soubesse. Ela era pequena, ossuda, olhos vivos demais. Você está ouvindo forte, né? Ela disse, sem me cumprimentar. Eu fiquei parado. Como você sabe? Ela fez um som que poderia ser riso. Porque você está com cara de quem está com gente dentro. A frase me deu um choque. Ela se virou e entrou. Eu entrei atrás, porque o medo, naquele ponto, já tinha virado companhia. A casa dela cheirava a ervas secas e madeira antiga. Havia objetos estranhos, fios amarrados, sinos pequenos, pedaços de metal pendurados perto das janelas. Ela viu meu olhar. Não adianta, mas ajuda a dormir. Ela sentou numa cadeira e me apontou outra. Eu sentei. Você sabe o que tem lá embaixo? Eu perguntei. Edith me encarou como se eu tivesse perguntado algo infantil. Eu sei o que tem em cima também, e isso já é muito. Eu apertei o punho. Eu fui lá. Eu vi Margaret. Edith não demonstrou surpresa. Não viu. Sentiu. O lugar coloca a cara que você aguenta ver. Então Margaret não existe? Edith inclinou a cabeça. Margaret existiu. E o que fizeram com ela fez ela caber perfeitamente na fome de lá embaixo. Ela virou uma membrana, uma pele. Eu senti um arrepio. E o bebê? Edith respirou fundo. O bebê é o som, não o corpo. O corpo morreu, o som ficou. E som é mais difícil de enterrar. Eu quase não consegui falar. Dá para acabar com isso? Edith me olhou com uma dureza triste. Acabar, não. O máximo que dá é redirecionar. Redirecionar para onde? Ela se levantou e andou até a janela. Ficou olhando a colina de longe. Para alguém que ainda não ouviu. Meu estômago revirou. Você está dizendo para passar isso adiante? Ela virou o rosto lentamente. Eu estou dizendo que é isso que a cidade sempre fez. Você só achou que era coincidência. Eu senti raiva. Então, vocês são cúmplices. Edith sorriu, mas o sorriso era sem alegria. Cúmplice é quem tem escolha. Aqui a gente só escolhe quem morre primeiro. Ela se aproximou e colocou a mão na minha testa como se me disse febre. Você contou para alguém de fora? Eu hesitei. Não. Ela sentiu como se eu tivesse respondido certo numa prova. Melhor. Palavra é caminho. Eu engoli. Mas eu quero contar. Eu quero que as pessoas saibam. Edith se afastou. Se você contar, você não está avisando, você está chamando. E então ela disse a frase que me fez entender por que minha mãe morreu com a boca aberta. Talvez sua mãe não tenha morrido de medo, Elias. Talvez ela tenha morrido de segurar um nome na garganta. As semanas seguintes foram um desfile de pequenos sinais, coisas que, isoladas, parecem nada. Juntas, viram uma sentença. Cães começaram a sumir. O gado de um fazendeiro apareceu morto, sem marcas de ataque, mas com olhos arregalados, como se tivesse visto algo antes de cair. Crianças começaram a falar sozinhas, sussurrando nomes que não pertenciam a ninguém da família. Uma menina na escola desenhou uma árvore sem folhas e embaixo um retângulo preto. Quando a professora perguntou o que era, ela disse, "É a boca." E então, numa manhã, alguém pintou na parede da igreja abandonada, num pedaço que ainda estava de pé, uma frase em tinta escura, "Não é um bebê." A cidade apagou em poucas horas, mas eu vi. E eu entendi que não era vandalismo, era confissão. Eu jurei que não desceria de novo, mas o problema de juramentos em Ravens Hollow é que a cidade tem tempo.
ela pode esperar você enfraquecer. E eu enfraqueci. Eu enfraqueci porque o som não parava. Eu enfraqueci porque eu estava começando a esquecer como era viver sem escutar. Eu enfraqueci porque em algum lugar dentro de mim começou a nascer uma curiosidade doentia. O que exatamente eu trouxe comigo? A descida aconteceu numa noite sem lua. Eu subi a colina como quem vai a um velório, sem pressa, sem esperança, só com uma necessidade de fechar algo. A fenda estava lá, mais aberta do que antes. E eu senti, ao olhar, que o escuro lá dentro não era vazio. Era presença. Eu desci. O ar me recebeu como se me reconhecesse. O corredor parecia diferente, mais úmido, mais apertado, mais longo. As paredes tinham marcas novas. Eu vi meu próprio nome riscado em pedra. Não com letra que eu reconhecesse, com arranhões, como se algo tivesse escrito com unhas. Eu segui até a sala. E lá estava Margaret, ou a forma que o lugar escolheu para eu chamar de Margaret. Ela estava mais nítida, como se minha primeira descida tivesse sido um esboço e essa fosse a versão final. E nos braços dela, a coisa pequena chorava, mas o choro estava mais fraco, como se estivesse se esgotando. E eu entendi com um horror. Aquilo estava precisando de mim, não para matar, para manter. Eu ouvi a frase dentro da minha cabeça mais clara do que nunca. Escuta, eu tremi. E eu senti algo dentro de mim se mexer, como se meu próprio corpo fosse uma sala e alguém lá dentro tivesse se virado na cama. Eu dei um passo para trás e ouvi de novo, não na cabeça, no ar. Elias. Eu segurei a respiração. Não respondi. Mas a minha boca se abriu sozinha, sem som. Como se tentasse responder por reflexo. Eu fechei a boca com a mão. Eu senti lágrimas. E eu fiz a coisa mais desesperada que um ser humano pode fazer diante do indizível. Eu rezei. Não porque eu acreditasse que Deus estava ouvindo, mas porque eu precisava me agarrar a qualquer coisa que não fosse a colina. E no meio da minha oração, eu ouvi uma risada baixíssima, como se alguém achasse graça do meu esforço. E pela primeira vez, eu vi o rosto de Margaret. Ou melhor, eu vi o que o lugar queria que eu visse. O rosto dela não era de ódio, era de fome. Uma fome tão antiga, tão seca, tão profunda, que parecia ter atravessado gerações para finalmente se encostar em mim. E eu entendi o que ela era. Não uma pessoa presa, mas uma boca que aprendeu a usar saudade como língua. Eu corri de volta pelo corredor. O choro me seguiu, não como som atrás de mim, como som dentro de mim. E quando eu subi à superfície e o ar frio da noite bateu no meu rosto, eu não senti alívio. Eu senti que tinha deixado uma parte de mim lá embaixo e trazido outra parte para cima. Depois da segunda descida, eu fui até Edith. Ela me recebeu com um olhar duro. Você desceu. Eu não neguei. Ela tá pior. Edith assentiu, como se fosse óbvio. Não é ela, é a fome. E fome aumenta. Eu respirei fundo. O que você quis dizer com redirecionar? Edith ficou um tempo em silêncio, como se pesasse o risco de cada palavra. Existe um jeito que a cidade aprendeu a aliviar. Meu estômago gelou. Qual? Ela se aproximou e falou tão baixo que eu quase não ouvi. Às vezes, contar já é suficiente. Eu senti um choque. Contar? Quando você conta, você abre um caminho. E caminho é fluxo. E fluxo é alimento. Eu fiquei sem ar. Você está dizendo que a gente alimenta isso com história. Edith olhou para a colina pela janela e respondeu. Você acha que o choro sobreviveu por tanto tempo como? Eu senti uma vontade absurda de gritar. Então, se eu contar, eu pioro? Edith inclinou a cabeça. Você espalha. O que pode aliviar aqui pode adoecer outros lugares. Eu engoli em seco. Mas se eu não contar, eu morro aqui. Edith assentiu, sem emoção. É por isso que a cidade existe até hoje.
Então ela disse a coisa mais cruel que alguém pode dizer com calma. Ravens Hollow é um filtro. O que o mundo não aguenta, cai aqui. Eu saí da casa dela com o corpo pesado, porque eu entendi o dilema. Se eu falo, eu passo adiante. Se eu calo, eu viro parte. E nesse ponto da história, eu comecei a suspeitar que talvez não exista certo. Só existe o que mantém você vivo por mais um dia. E é aqui que eu preciso te encarar com honestidade. Porque esse é o coração do terror psicológico. O horror não é o que você vê, é o que você percebe tarde demais que já fez. Depois daquela conversa, eu comecei a notar como as pessoas reagiam quando eu falava da colina, mesmo sem detalhes, mesmo com cuidado. Quando eu dizia o terreno da igreja, alguém sempre engolia em seco. Quando eu mencionava o choro, alguém sempre mudava de assunto. E eu comecei a pensar, e se só o ato de pensar nisso já for uma forma de chamar? E se a colina não precisar de entrada física, porque ela já tem algo mais fácil? Imaginação humana. A imaginação é uma porta sem tranca. Você descreve um corredor úmido e na mente de alguém ele existe. Você descreve um choro e na cabeça de alguém ele soa. Você descreve um nome sendo sussurrado e o corpo de alguém reage, mesmo sem querer. E foi nesse ponto que eu percebi a perversidade absoluta. Talvez eu não esteja te contando isso para te avisar. Talvez eu esteja te contando porque a colina quer aprender novos nomes. Taricers. A última coisa que minha mãe me ensinou. Eu passei uma noite inteira sentado no chão da sala, com o caderno da minha mãe no colo, lendo e relendo, e tentando entender aquela última frase. Quando ouvir seu nome, não responda. Eu sempre pensei que era uma regra para resistir, mas depois de tudo, eu comecei a suspeitar de outra coisa. E se ela não estivesse dizendo, não responda para me salvar, e sim para salvar o mundo do que eu me tornaria se respondesse, porque eu respondi uma vez. Eu disse, mãe, e desde então eu sinto que há algo dentro de mim que sabe imitar vozes, que sabe escolher lembranças, que sabe onde encostar para arrancar uma resposta. E isso significa que o que habita a colina pode estar aprendendo comigo, aprendendo a passar sem precisar do porão, aprendendo a usar a minha boca. Eu queria terminar essa história com uma fuga, com fogo, com explosão, com heroísmo, mas Ravens Hollow não é esse tipo de lugar. O máximo que eu posso te dar é honestidade. Hoje eu ainda moro aqui. Caleb também. E existem outros agora. Pessoas que voltaram com o mesmo olhar vazio. Pessoas que sorriem como quem entendeu que resistir cansa. Às vezes eu vejo alguém parado na rua, encarando a colina, e eu sei, está ouvindo. E eu sei também que mais cedo ou mais tarde a fome vai pedir uma resposta. E ela sempre pede do jeito mais cruel, com voz de quem você ama. Então eu vou te pedir uma coisa, não por mim, por você. Quando terminar de ouvir isso, quando desligar o vídeo, quando levantar da cadeira e a casa ficar silenciosa, presta atenção. Se você ouvir um choro distante, não procura. Se você sentir vontade de comentar, isso aconteceu comigo, pensa 2 vezes. E se em algum momento, no meio da madrugada, você ouvir seu nome dito do jeito exato que só alguém que te conhece diria, por favor, não responda, porque talvez, sem perceber, você tenha acabado de abrir uma porta. E o problema de portas é que elas nunca se fecham do mesmo jeito depois que alguém passa.